Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus para todos nós. Tomar uma aguinha que está muito quente, né? Eu queria trazer uma palavra hoje e eu senti o Espírito Santo me conduzindo para outro lugar. E eu creio que ele vai trazer um ensinamento edificante para todos nós. E essa palavra que Deus me tocou hoje, eu já falei uma vez aqui nela em um congresso. E eu acredito que foi a palavra que fez a minha experiência, na verdade, que fez eu realmente virar um cristão do jeito que Deus quer. Porque eu entendi que existia um momento da minha vida como cristão que eu estava 50% convertido, 60%, 70% convertido. Mas existe um momento que você vira totalmente a sua vida para Deus. Que você entende o que Ele fez por você, você viveu experiências com Ele e você começa a viver a sua vida conforme a realidade dEle, não mais como a sua. Porque quando nós estamos ainda 50%, 60% ali convertido, a gente não consegue fazer com que Cristo reine totalmente em nossas vidas. E na verdade o que Deus quer é que Cristo reine em nós, que Ele viva através de nós. O apóstolo Paulo dizia: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Ele procurava viver conforme aquilo que Deus queria. Ele procurava viver conforme os sonhos que Deus tinha para a vida dele. Porque ele entendia que os sonhos que Deus tinha para a vida dele era muito melhor daquilo que ele podia imaginar ou pensar. Então ele começou a viver uma vida buscando os sonhos de Deus para poder viver conforme a realidade do que Deus tinha para a vida dele. Aleluias! Só que nós vivemos ao contrário, nós vivemos conforme o nosso pensamento, conforme o nosso querer, e a gente quer adaptar a Deus a isso. E na verdade, quem se prejudica somos nós. Porque quando você começa a ler a palavra de Deus, ela te confronta. E ela te confronta cada vez mais. Por isso que é importante você ler sempre a palavra. Porque quando você lê ela, você fala: Deus, eu estou totalmente fora dessa realidade. Eu estou totalmente distante disso. Agora, quando você não lê a palavra, você não tem um espelho que te confronta. A sua mente vai te confortar. A nossa mente nos conforta para viver a realidade que nós queremos. Aleluias. Santo Deus. Abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Santo Tu és, Pai. Aleluias, Pai. No versículo 11. Santo Tu és, Pai. Todos acharam? Amém? Aleluias. A palavra de Deus diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Fala: quem sabe as coisas do homem? É o Espírito do homem. Aleluias. Quem sabe as coisas do homem? É o Espírito do homem. O nosso espírito que sabe as coisas que nós precisamos entender nessa vida. Vamos continuar. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Deus, aleluias, é linda essa passagem. Ele fala que nós recebemos o Espírito de Deus. E através do Espírito de Deus nós vamos saber e entender o que foi dado gratuitamente para nós. Foi algo dado de graça para mim e para você. Mas a Bíblia fala que isso que foi dado de graça nós só iremos entender conforme o Espírito de Deus nos revelar, porque nós precisamos procurar. Aleluias.
o 13. As quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia, Santo Deus. Aleluias. Esse versículo, ele é tremendo, e hoje eu quero falar sobre o dom de línguas para vocês. Que muitos de nós vimos, muitos de nós até falamos, mas nós não entendemos como ele realmente funciona. E hoje eu senti que Deus, ele quer falar para a igreja e para aqueles que vieram aqui, para que nós possamos entender, porque não adianta nós termos armas que Deus nos deu, mas nós não sabemos usar elas. Não adianta você ter um avião e você não saber pilotar. Toda hora você vai depender de alguém para você poder usar o benefício do avião. Aleluias. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala que aquele que conhece as coisas do homem é o Espírito que está nele. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ser espirituais, para que nós possamos entender tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque Deus, ele é Espírito. Então Deus tem uma facilidade tremenda de falar com as pessoas que estão vivendo uma vida espiritual. É muito mais fácil de você escutar a voz de Deus quando você está vivendo uma vida espiritual. Porque Deus, ele é Espírito e ele fala através do seu Espírito. Nós somos um Espírito. Fala, eu sou um Espírito. Nós possuímos uma alma e nós vivemos num corpo. Esse corpo aqui é carne, e ele vai para o pó, a Bíblia diz. E ele vai para o pó, e o espírito e a alma vão para Deus. A vantagem de nós crescermos espiritualmente é que para nós possamos viver uma vida melhor. Quando você pega homens da Bíblia, você vê que todos eles, mesmo tendo uma vida secular, eles eram homens espirituais. Se você pegar o rei Davi, ele era um rei. Imagine você ser um rei, você tem pessoas para governar, e mesmo assim você tem uma vida espiritual com Deus. Porque você entende quão é importante você ter uma vida espiritual com Ele. E você entender tudo aquilo que Ele vai fornecer somente para aquelas pessoas que crescerem espiritualmente. A Bíblia fala no tempo que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, mesmo que seja senhor de tudo. Vou repetir. No tempo que o herdeiro é menino, quem é herdeiro? É quando você tem alguma coisa e você herda. Nós conhecemos herança normalmente de pai para filho. O pai deixa uma herança para o filho. No tempo que o herdeiro é menino, em nada ele se difere de alguém que é servo, mesmo que ele seja senhor de tudo. A Bíblia está falando que nós podemos ser senhor de tudo, mas enquanto nós formos meninos, nós não vamos entender nada daquilo que nós temos como herdeiros e filhos de Deus. Aleluias. E Deus, ele não quer que nenhum filho dele seja criança espiritual. Deus, ele não quer que ninguém fique galgando e apanhando sem entender as coisas que estão acontecendo na vida dele. Porque eu entendo que o homem espiritual, ele consegue discernir aquilo que está acontecendo na vida dele. Eu entendo que o homem que cresce espiritualmente, ele consegue discernir as situações, os problemas e até as provações que Deus está fazendo na vida dele. Nós não conseguimos entender, na verdade, as vantagens de ter essa espiritualidade. E o dom que eu quero falar para vocês hoje, na verdade, ele é o início de tudo isso. O dom de línguas, ele é o dom inicial para nós conhecermos mais de Deus e começar a crescer espiritualmente com Ele. Porque quando você vê no livro de Atos, a primeira coisa que acontecia com as pessoas
quando o apóstolo Paulo orava por ela, era ele ser cheio do Espírito Santo e orar em outras línguas. Eu vou ler isso com vocês. Só que por falta de entendimento e conhecimento de como que funciona e o que pode nos trazer, nós vivemos uma vida sem buscar essas coisas. Porque a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus, ele vai galardoar aqueles que se dispõem a passar tempo com Ele. Aqueles que se dispõem a deixar a novela de lado. Aquele que se dispõe a deixar muitas vezes os prazeres de lado. Porque existe um prazer maior ainda. Aleluias. Existe um prazer que ele só pode ser satisfeito em Deus. Só que nós não entendemos isso. Por isso que nós não buscamos Deus com tanta intensidade, do jeito que deveria. Porque se nós descobríssemos quão beneficiados nós poder ser, sendo homens maduros, mulheres maduras, como as pessoas seriam beneficiadas ao nosso redor. A Bíblia fala no Salmo que nós podemos ser inabaláveis. Nós poderemos ser como o monte de Sião que não se abalam. Só que nós lemos isso e nós não queremos isso para a nossa vida. Porque se nós queríamos, nós iríamos buscar. Porque aquele que busca, encontra, a Bíblia diz. Aqueles que buscam a realidade de querer conhecer, entender mais de Deus, ele vai conhecer. Mas na verdade a nossa busca normalmente está naquilo que Deus pode dar. Só que a Bíblia, ela nos confronta, ela fala melhor dar do que receber. Aleluias. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, porque você lê, você fala melhor dar do que receber. Você fala, Jesus, me ajuda a entender isso. E Ele ensina, aleluias. O que eu queria ler aqui, na verdade, nessa parte de 1 Coríntios, é nós entendermos que a Bíblia fala que o espírito do homem sabe todas as coisas do homem. O espírito do homem sabe todas as coisas do homem. E a Bíblia fala que o homem espiritual, ele não consegue ser discernido por ninguém. Por isso que muitas vezes nós ligamos a TV e vemos coisas e nós falamos mal de algumas pessoas. Porque nós não conseguimos entender quão espiritual aquela pessoa pode ser. Mas aí a gente fala, mas ele faz isso, faz aquilo. Irmãos, nós precisamos entender que os nossos erros não anulam quem nós somos em Deus. Ninguém é perfeito. Então nós não podemos pegar um erro de alguém e definir aquilo daquela pessoa. Aleluias. Nós precisamos analisar tudo. Porque na verdade, quando nós estamos julgando o homem de Deus, quem está sendo prejudicado somos nós. Se você julga um homem de Deus sem discernimento, sem saber que ele é um homem de Deus, por causa da sua falta de entendimento, quem está sendo prejudicado é você. Aleluias. Santo tu és, Pai. Santo tu és, Pai. Abre em 1 Coríntios no capítulo... Não, abre em Atos 19, melhor. Atos capítulo 19. Santo tu és, Senhor. Santo tu és, Pai. Estão aí, igreja? Aleluias. No versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, repete comigo, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Aleluias.
Aqui é uma história muito interessante. Paulo estava em Éfeso. Paulo foi numa cidade que existiam pessoas que já tinham acreditado em Jesus, já tinham conhecido Jesus. Só que eles ainda não tinham conhecido o Espírito Santo, eles ainda não tinham tido experiência com o Espírito Santo, eles ainda não sabiam quem o Espírito Santo era, porque eles tinham sido batizados, eles tinham conhecido na verdade Jesus através de o batismo de João Batista, que veio antes de Jesus. E o apóstolo Paulo falou: vocês não conheciam o Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo fez? Ele impôs as mãos nele e orou por eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Aleluia. E uma vez eu perguntava para Deus: Deus, o que é isso, mano? Falar em línguas e profetizar. Porque vamos imaginar naturalmente, eu impondo a mão em alguém. Tinham 12 pessoas, a Bíblia fala. Aí eles começam a falar em línguas e eles começam a profetizar. Mas eu falei: será que eles saíram profetizando um para o outro? Imagine a loucura que não foi isso. A gente não consegue. E eu perguntava para Deus, eu falava: Deus, o que é isso? O que é isso? E um dia eu tive uma experiência dessa. Um dia eu estava na casa do meu irmão com meu primo, e a gente começou a orar por ele. Orar por ele, orar por ele. E a gente ficou ali, irmãos, umas 3 horas na verdade. Só que eu comecei a orar por ele, e ele começou a ficar tão cheio, tão cheio, tão cheio, que ele caiu no chão, e ele não conseguia mais levantar. Ele queria levantar, ele não conseguia. E ele começou a profetizar. Ele levantava a mão e ele profetizava para a parede, para todo mundo. Eu falava: Deus, que é isso? Ele falava: Tiago, você não estava perguntando para mim o que aconteceu aquele dia no livro de Atos? É isso. A pessoa fica tão cheia, ela está tão cheia de Deus, ela está tão unida com Deus, que ela começa a virar um com Deus, e ela começa a profetizar. Aleluia, Senhor. Ela começa a profetizar para tudo. Aleluia, Senhor. E Deus falou muito da minha vida naquele dia, nessa situação. E é incrível, irmãos, quando você começa a ver uma coisa dessa, porque é o que a Bíblia fala: coisas espirituais parecem loucuras, e quem pode discernir só são homens espirituais. Você sendo um homem carnal, vendo uma situação dessa, você vai falar: isso nunca é de Deus. E a Bíblia fala que as coisas espirituais são loucura. Então não julgue aquilo que você não conhece. Seja humilde, leia a palavra, busque entendimento. Irmão, nós nem lemos a palavra e nós queremos julgar as pessoas. Aleluias. E eu te digo que quando aconteceu isso comigo, eu falei: Deus, o que é isso? É muito louco isso. Porque é totalmente fora daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. Quando você começa a viver coisas espirituais, ela nunca vai bater com o seu raciocínio. Nunca. E é isso que ele fala. E eu quero dizer para vocês aqui que para receber o dom de línguas, precisa com que alguém que tenha o dom ore por você. Foi o que o apóstolo Paulo fez em Éfeso. Ele impôs a mão nessas pessoas e ele orou, e ela recebeu o dom. Aleluias. Santo Deus, Tu és, Pai. E na verdade o dom de línguas, quando você descobre como ele funciona, ele é tão lindo, ele é tão simples. Mas na verdade existe uma mistificação desse dom, que o próprio Satanás colocou na igreja, que faz a gente acreditar que ele não é para todos. E existe um homem que chama David Robertson. Ele fumava, ele usava droga, e ele foi um dia na igreja, todo perdido, e um cara orou por ele, ele foi batizado em línguas. Porque a gente acredita que para ser batizado em línguas eu preciso estar em santidade. Irmãos, você acha que Deus dá alguma coisa para você porque você merece? Deus dá porque Ele nos ama. Aleluias. Ele quer te dar uma arma para você ser fortalecido, para que você possa ter forças para lutar. Aleluias. Santo Tu és, Pai.
E na verdade a gente escuta tantas coisas desse dom, que a gente vive de um jeito que passa anos e anos e a gente não recebe. E existem muitas pessoas que querem ele. Minha mãe passou 30 anos para receber esse dom. Quando ele estava na igreja de Santana de Parnaíba, o Espírito Santo pediu para eu ministrar essa palavra. E tinha um menino que ele nem acreditava em Jesus, ele nem ia para a igreja. Deus é tremendo, irmãos. E ele estava lá no fundo e eu comecei a orar. E quando eu estava começando a orar, o Espírito Santo falou para mim: vai lá nele. Só que o Espírito Santo falou para mim: ele não acredita. Ele não acredita em Jesus, nos sacrifícios na Bíblia. Ele não acredita. Mas ele acreditou naquilo que você falou. Eu comecei a orar por eles, irmãos. Ele foi batizado ali. Aleluia, pá. E ele começou a chorar, ele começou a falar em línguas. E na verdade ele não sabia nem o que estava acontecendo, porque o coração dele ainda não estava corrompido com muitas mensagens que a gente recebe de uma coisa tão simples, de como deve acontecer. Aleluias. Santo Deus. Vamos para Coríntios agora, no capítulo 14. Santo Deus. Aleluias. No capítulo 14, no versículo 2 diz: estão comigo? Amém? Versículo 2: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Isso daqui é exatamente o que a gente leu no capítulo 2. A Bíblia diz que as coisas espirituais são loucura. Aqui fala: aquele que fala em línguas desconhecidas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala mistérios. A Bíblia fala que aquele que fala em línguas, ele fala mistérios somente com Deus e ninguém mais entende. Aleluias. E o único que entende é Deus. É um código que Deus te dá. Falar na língua de informática, criptografado. Não sei se você sabe o que é isso. Criptografado é um código que ninguém consegue entender. É um código que Deus quer dar para você, para que você possa ser fortalecido nele, para que você possa usar ele sempre quando você quiser. Aleluias. O versículo 4, deixa o 14 aberto que a gente vai ler bastante. Versículo 4: o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. A Bíblia está falando que quando eu falo em línguas, eu falo em mistério e ninguém entende. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou edificando a eu mesmo. Eu estou me edificando. Eu estou me edificando aonde? No meu espírito. Aleluias. O meu espírito, ele está sendo edificado, mesmo que a gente não entenda. Aí que vem a loucura. Porque quando a gente quer ser batizado, a nossa mente, ela quer falar algo que a gente entende. Mas na verdade, quando você vê alguém falando em língua, você entende? Você não entende. E você nunca vai entender mesmo quando você estiver falando. Presta atenção aqui. Aleluias. Quando você estiver falando em línguas, você nunca vai entender. Porque não é você que fala, é o seu espírito que fala. Aleluias. Aleluia, Senhor. Santo tu és, Pai. E aí que vem a loucura. Como que eu vou falar alguma coisa que eu não entendo? Como que eu vou ficar falando algo que eu não entendo? A Bíblia fala no versículo 14. Lê aí comigo. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. A Bíblia fala que se eu orar em línguas, quem ora bem? O meu espírito. Mas o meu entendimento, ele fica sem fruto, ele fica sem entendimento.
A sua mente, ela não entende nada do que você fala. É a mesma coisa que ele falou no versículo 2. Em espírito eu falo mistérios para Deus. Eu não entendo nada. Mas quão difícil é você orar aquilo que você não entende. Ou quão difícil é a gente entender que a gente consegue orar algo que a gente não entende. É muito difícil isso. Quando eu tentei entender como que funcionava, eu não compreendia. Aleluias. Acorda, irmãos. Aleluias. Santo Deus. Dorme não. Dá um aleluia aí. Ai, ai. Santo tu és, Senhor. A Bíblia fala que a nossa mente, ela fica sem fruto. Sem fruto é sem entendimento. Eu vou ler de novo. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Aí o apóstolo Paulo fala, mas você vai falar, mas o que eu vou fazer com isso? O apóstolo Paulo explica. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Aleluias. Isso é incrível. A Bíblia fala e ela quer nos ensinar que nós devemos orar metade da oração com entendimento e metade da oração em línguas. Metade do seu louvor e no entendimento, e metade do seu louvor em espírito. Aleluias. Aleluias. Isso é lindo, irmão. Isso é lindo. Santo tu és, Senhor. E a vez que eu fui batizado foi no encontro. Eu fui no encontro com Deus. E tava lá todo mundo. Quem já foi no encontro aqui? Poucas pessoas. Quem não foi, eu indico você ir, porque é sensacional. É muito legal. Vai ter em novembro agora. É sensacional. Você tem experiência com Deus incrível. E tinha um momento. Aleluias, Pai. Posso falar? Eu posso falar. Vou contar meu testemunho. E todo mundo começou a ser batizado em línguas, porque é um momento de oração que a gente começa a orar. Aqueles que quiserem receber o dom, eles começam a orar para receber. E a gente começou a orar e orar e orar e orar e orar. Irmãos, eu vi as pessoas caindo pro lado. Eu vi a pessoa bêbada. Eu tomei até um soco na cara nesse dia. Falei, de onde que veio isso? E todo mundo, eu via pessoas que não eram batizadas sendo batizadas. E eu ficava falando, Deus, mas e eu? Eu não vou sair daqui enquanto eu não ser batizado. Porque era um lugar que eu podia ficar lá. E Deus, Ele gosta de pessoas persistentes. Deus, Ele não gosta de pessoas que não quer, que não sabe o que quer. Ele gosta de pessoas decididas, que sabe o que quer, que fala, meu, eu quero receber, eu quero sair dessa vida, eu quero receber uma experiência nova com Deus. Aleluias. E todo mundo recebendo, todo mundo saindo, eles separaram as pessoas que receberam e deixaram as outras. E chegou um momento e eu só fechei o olho e eu falei, Deus, não, eu não vou sair daqui, não vou sair daqui. E fiquei, irmãos, fiquei. Até igual Jacó, você tem que ser igual Jacó com Deus. Tem que lutar com Deus e prevalecer ainda. Aleluias. Aleluias. E chegou um momento que um rapaz colocou a mão em mim, que foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele colocou a mão em mim e ele começou a orar por mim. E eu comecei a sentir o poder de Deus, mas eu não sabia o que fazer exatamente. E ele gritou no meu ouvido, ora em línguas. Eu falei, como assim ora em línguas? Aí ele deu um gritão, ora em línguas. Eu falei, meu Deus, ele quer me matar. Aí ele falou, ora em línguas. Irmãos, de repente eu me soltei e o Espírito começou a fluir através de mim. Aleluias. Porque no capítulo 14, o apóstolo Paulo está dando uma advertência em como usar esse dom. Porque na verdade esse dom é um dom que você usa a hora que você quiser, do jeito que você quiser.
Aleluias. Embora as pessoas não entendam como funciona, mas a verdade é que nós temos domínio sobre esse dom. Eu posso ficar o dia inteiro, e eu faço muito isso, eu estou dirigindo, orando em línguas, porque é sensacional. Eu sou apaixonado por esse dom, porque eu entendo na verdade o poder que ele tem para nos transformar, para nos redimir e fazer pessoas melhores. Porque Deus, ele não deu algo que não faz sentido, ele deu algo na verdade que faz sentido, e nós precisamos descobrir o sentido. Aleluias. E o apóstolo Paulo, ele está dando uma advertência aqui, falando para os irmãos: irmãos, não fiquem orando em línguas igual um louco. Porque imagine você receber um dom que não existia naqueles tempos, nos primórdios da igreja. O povo judeu, que é pessoa que é extremamente dedicada com Deus, eu imagino que eles não paravam de orar em línguas. Eu acredito que eles ficavam aqui igual os irmãos, orando em línguas, e eles não conseguiam ter ordem no culto. Porque o dom, ele é controlado por você. Aleluia. Fala, o dom é controlado por mim. A Bíblia diz que o espírito do profeta, ele está sujeito ao profeta, e isso entra nisso. Quando você vê alguém falando em línguas, é a pessoa que decidiu falar. Eu sei que existem momentos que normalmente as pessoas recebem a oração, ela fica cheia de Deus e ela fala em línguas, mas na verdade ela poderia bloquear aquilo se ela quisesse. Aleluia, estão entendendo? Mas na verdade, quando se recebe o de Deus, é tanta graça que você se manifesta de um jeito espiritual, entendeu? Aleluias. Santo tu és, Pai. Santo tu és, Senhor. Santo tu és, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Aleluias. Vocês estão abertos aí ou vocês fecharam a Bíblia? Aleluias. Aleluia, Senhor. No versículo 14 ainda de 1 Coríntios. Aleluia, no versículo 16, ele continua: de outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Sabe o que ele está falando? O que adianta você ficar falando em língua se a outra pessoa não vai poder falar amém? O que adianta eu ter controle sobre esse dom e começar a falar aqui, mas na verdade o Renato não está entendendo nada, eu não estou entendendo, não edifica nada? Porque a Bíblia fala que o dom é para edificar eu. Então na verdade esse dom, o principal propósito dele é você orar em casa com Deus. É o que a Bíblia fala, que orarei com entendimento e também com espírito. Muitos de nós recebemos o dom, mas na verdade nós não sabemos como usar. Nós não sabemos praticar esse dom. Por isso que muitos de nós, aleluias, Pai, recebemos o dom e ficamos com a mesma língua durante muito tempo. Porque na verdade nós não entendemos como ele funciona. Porque o dom de línguas, ele é renovável. Fala, renovável. Conforme você vai crescendo espiritualmente, ele muda. Se você não está mudando, isso é para quem já conhece, quer dizer que você não está sabendo praticar, ou você não está buscando Deus para que você possa evoluir. Na verdade nós se acomodamos. Aleluias. Santo tu és, Senhor. Santo tu és, Pai. Santo tu és, Pai. E na verdade, muitos de nós falamos, mas Tiago, eu não sei orar. Irmãos, quando eu recebi esse dom, você acha que eu ficava orando? A Bíblia fala que nós não sabemos como orar. Eu só queria ficar na presença do Pai e eu ficava falando em línguas, porque eu não sabia o que dizer. A Bíblia fala que o Espírito fala mistérios com Deus. Ele está me edificando aqui mesmo, a mim mesmo. A Bíblia fala que eu não sei orar. Então para que eu vou ficar me matando? Aleluias. Porque você aprende a orar conforme você vai lendo a Bíblia. Claro que você tem que orar no seu entendimento, mas muitos de nós às vezes falam, eu não tenho o que falar. Você fica orando em línguas. Para isso que serve esse dom, para você se manter conectado com Deus. Aleluias. Vou ler essa parte aqui.
Aleluias, Pai. Santo Tu és, Pai. Santo Tu és. No versículo 17 ele diz: se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. A Bíblia está falando que o dom de línguas é para você ficar falando consigo mesmo e com Deus na igreja, para que você possa manter o seu espírito conectado com Ele. Aleluias. Estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. Aleluias. É um método que Deus criou para nossa falta de capacidade de saber orar. Essa é a verdade. É um método que Deus criou para nos ajudar na nossa falta de capacidade de realmente saber orar. Porque muitos de nós falamos: ah, aquela pessoa ora bem, é lindo, mas a Bíblia fala que a gente não sabe orar. A gente se esforça para orar, mas a gente não ora como Deus realmente quer. O nosso espírito ora. Aleluias. Santo Tu és, Pai. Em Efésios, não precisa abrir não, só presta atenção. Em Efésios 6, a Bíblia diz: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Fala, orando todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmão, você consegue imaginar alguém orando todo o tempo? Ficar lá, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Deus me cuida. Claro que a gente pode ficar fazendo isso, claro que a gente pode se manter em comunhão com Deus, mas é muito mais fácil a gente fazer aquilo que Ele mesmo falou que é bom, entendeu? Porque na verdade a oração em línguas, o que ela é? Ela está orando aquilo que você realmente necessita, não aquilo que você quer. A oração em línguas vai falar: Deus, tira, Senhor, o Facebook da minha vida. Tira, Senhor, isso, tira aquilo. O seu espírito, como eu disse no começo, ele sabe todas as coisas sobre você. Então nada melhor do que você orar no seu espírito. Aleluias. O seu espírito, ele sabe aquilo que necessita, porque o seu espírito é o que você realmente é. Aleluias. Santo Tu és, Senhor. Santo Tu és, Pai. E quando nós entendemos essa chave, quando nós entendemos a importância desse dom, nós começamos a usar ele cada vez mais, porque nós entendemos o poder da ferramenta e nós começamos a praticar ela. Porque não adianta nós recebermos o dom e não saber como usar ele, e não saber praticar ele. E para aquele que já foi batizado em línguas: ah, Tiago, mas como que eu vou fazer para orar em línguas no quarto? Você simplesmente abre a boca e ora. Ah, Tiago, mas eu vou estar orando na carne. É o que a maioria das pessoas falam. Irmão, você não vai estar orando na carne. Quando eu fui batizado em línguas, eu comecei a tentar examinar se eu estava orando na carne ou não. Você começa a orar e você vê que é uma língua que ela faz um sentido, e ela repete as mesmas coisas, e não é só a mente que está falando. Aleluias. Eu costumo dizer que a oração em língua é a fé na prática. A oração em línguas é você orar sabendo que está tendo resultado, mas na verdade você não está vendo. Você vê a dificuldade na verdade que tem de você começar a orar em línguas. Aqueles que já foram batizados sabem que a gente fica, muitas pessoas ficam um tempinho só orando em língua e não conseguem mais ficar, porque é totalmente pela fé que você fica orando em línguas. É totalmente pela fé que você acredita que a Bíblia diz e você só pratica. Porque como a nossa mente fica infrutífera, a gente não consegue ficar, porque a nossa mente fica indo para tudo quanto é lugar. Aleluias. Mas irmãos, nós precisamos como igreja entender esse dom. Nós precisamos como igreja praticar esse dom. E nós precisamos como igreja buscar esse dom àqueles que não têm. Aleluias. E você não perde o dom, como alguns dizem. A Bíblia diz que o dom ele é irrevogável. Fala, irrevogável.
algo que Deus não tira. Na verdade, o que acontece é você se distanciar tanto de Deus que você não tem fé para você conseguir orar. Isso que acontece. Você não consegue mais acreditar que na verdade aquilo ali está dentro de você. Você não consegue mais soltar aquilo, mas na verdade está. Aleluias. Santo tu és, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluias, Pai. Aleluias, Senhor. Aleluias. Em Judas, o único capítulo que tem, fala: mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. É o que eu acabei de falar. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Aleluias. Santo tu és, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. O louvor pode subir aqui. Pode subir, Rafa. Aleluias, Pai. Santo tu és. Irmãos, eu quero contar uma experiência que eu tive com nossa amiga aqui, ó, cameraman. Eu estava um dia no escritório orando. E o Espírito Santo falou: não quero que você fique aqui, você vai para a igreja. Eu falei: Deus, tá bom, eu vou para a igreja. Aí o Espírito Santo falou para mim: eu quero que você senta naquela cadeira ali. E do lado estava o Carlos. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. E quando eu estava na cadeira, começou a vir um mover de Deus. E eu falei: Deus, mas para que você me trouxe aqui? Porque eu estava orando. Eu queria ficar em comunhão com Deus naquele dia. Aleluias. Quem ama ficar em comunhão com Deus, aprende a ficar sozinho com Ele. Porque eu tinha trabalhado muito naquele dia e estava tarde para eu vir para a igreja. Eu falei: Deus, eu vou ficar essa noite com você. Aí ele falou: não, vai para a igreja. E quando eu sentei ali, porque normalmente os irmãos sabem que eu sento na frente, eu fiquei lá atrás. E quando começou a vir um mover, o Espírito Santo falou para mim: Tiago, ora para o Carlos. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. E quando eu comecei a orar por ele, ele foi batizado em línguas e começou a falar em línguas. Irmãos, é tão lindo quando você é guiado pelo Espírito e você vê o trabalhar de Deus. Eu não estou falando isso para me ensoberbecer, mas eu estou falando que Deus, às vezes, Ele tem detalhes do que Ele quer. Deus, Ele é um Deus de detalhes, que quando você está ligado nele, você entende. E depois eu orei para o Carlos, ele ficou feliz, chorando. E ele falou: Tiago, eu estava não sei quantos anos que era, Carlos? 7 anos. 7 anos buscando o dom. E eu começo a ver o amor de Deus nos detalhes de quem Ele é. Nos detalhes para poder nos edificar, nos detalhes de poder mudar nós. Irmãos, aquele que conhece o amor de Deus não consegue mais viver para ele mesmo, é impossível. É impossível quando você tem um encontro com Deus. Existe um pregador que fala: é impossível você ter um encontro com um caminhão, você ser atropelado por um caminhão e você esquecer. Você nunca vai esquecer. A mesma coisa são aqueles que tiveram um encontro com Deus. Você nunca mais esquece. E você é renovado e você vive conforme a verdade dele. Aleluia, Senhor. Santo tu és, Pai.